O clamor que ecoa no céu é o som mais antigo que atravessa o tempo. Ele nasce no coração humano quando a dor se torna grande demais para caber no peito e sobe, invisível, buscando respostas no infinito. É o grito de quem acredita, mas não entende. De quem ora, mas não vê. De quem ainda espera, mesmo quando a esperança parece ter se calado. Há algo de sagrado nesse silêncio que segue uma oração. Porque o silêncio de Deus não é o fim da conversa. É o momento em que Ele decide ouvir mais profundamente. É o tempo em que Ele observa o que realmente está dentro de nós, além das palavras que dizemos. Em cada lágrima que escorre sem explicação, há um tipo de oração que o próprio Espírito traduz. Quando você dobra os joelhos e não sente nada, quando a fé parece fria e o coração cansado, é ali que Deus está mais atento. Ele não precisa responder de imediato, porque conhece o ritmo exato da tua alma. O que você chama de demora, o céu chama de preparo. Enquanto você se desespera com o silêncio, Deus organiza os bastidores da tua vida, movendo aquilo que ainda não pode ser revelado. Jó conheceu esse silêncio, Davi também, e até Jesus o sentiu na cruz, quando clamou e ouviu o eco do próprio grito. Há uma linha invisível que une todos os que já enfrentaram o silêncio divino. Eles aprenderam que o silêncio de Deus não é rejeição, é refinamento. É o fogo que queima o excesso, o vento que apaga o barulho do mundo para que reste apenas o som puro da fé. Porque é fácil acreditar quando Deus fala, mas é no silêncio que a fé prova se é verdadeira. Muitas vezes, Deus não fala porque quer que você aprenda a reconhecer sua voz no meio do nada. Ele se cala para que você descubra que Ele está presente mesmo quando tudo parece vazio. É um teste invisível, uma prova que não se passa com palavras, mas com entrega. O silêncio é a aula mais profunda da fé, e a sala dessa aula é o deserto da espera. Deus usa o silêncio como um espelho para mostrar quem somos quando o milagre ainda não chegou. Quantas vezes você pensou que estava sozinho, quando na verdade estava sendo moldado? Quantas vezes achou que Deus te esqueceu, quando Ele apenas te escondia para te proteger? Há uma sabedoria escondida nesse silêncio. Ele não é castigo, é convite. Convite para confiar além do que se vê. Convite para caminhar mesmo quando não se ouve a voz que guia. Convite para perceber que a ausência de respostas não é a ausência de Deus. Deus fala de muitas formas, mas nenhuma é tão transformadora quanto o silêncio. Porque o silêncio ensina sem palavras, cura sem explicações e fortalece sem promessas. É no silêncio que a fé deixa de ser teoria e se torna realidade. Quando o céu parece fechado, é porque Deus está abrindo outro tipo de caminho, aquele que não se vê, mas se sente. O silêncio é o idioma da eternidade. E só quem aprende a escutá-lo entende que a resposta nunca esteve longe, apenas estava sendo formada dentro do tempo certo. O clamor que ecoa no céu não é ignorado. Ele atravessa dimensões, toca o coração do Criador e volta em forma de propósito. Quando o silêncio se estende, é porque algo grande está sendo preparado. Deus não se apressa porque o amor não tem pressa. Ele trabalha no compasso da eternidade, e enquanto você aguarda, Ele constrói um futuro que ainda não pode ser revelado. Cada vez que o coração grita e o céu parece quieto, lembre-se, o silêncio é a linguagem da confiança. Deus não precisa te provar que está ouvindo. Ele quer que você aprenda a crer mesmo quando não há sinal algum. O silêncio de Deus é o espaço entre a promessa e o cumprimento. O intervalo sagrado onde Ele transforma lágrimas em sabedoria e espera em fé viva. E quando o silêncio terminar, você vai perceber que Deus nunca ficou calado. Ele apenas falava de um modo que o barulho do medo não permitia ouvir. O que parecia ausência era presença disfarçada. O que parecia demora era cuidado. O que parecia vazio era preparação. Porque o silêncio de Deus não é o eco do nada,
É o som da eternidade te ensinando a confiar no invisível. Quando o céu fecha a boca. Há um instante misterioso na jornada de quem crê em Deus. Aquele em que o céu parece selar os lábios. O vento da resposta cessa. A sensação de que as portas celestiais estão trancadas toma conta. Você clama, jejua, se humilha e tudo o que recebe de volta é silêncio. Não há sonho, não há sinal, não há paz. Apenas o eco dos próprios pensamentos circulando na alma. É nesse ponto que muitos desistem, acreditando que Deus virou o rosto. Mas o que poucos percebem é que esse silêncio pode ser, na verdade, um dos atos mais sagrados da parte de Deus. Quando o céu fecha a boca, é porque algo está sendo gestado. Não é o fim da comunicação, é o início de uma revelação que exige maturidade para ser compreendida. Na Bíblia, há momentos em que Deus deliberadamente escolheu o silêncio. Por 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, não houve profecias, não houve voz, não houve manifestação. O povo clamava, os sacerdotes intercediam, mas o trono parecia impenetrável. No entanto, não era a ausência de Deus, era um tempo de preparação. Enquanto os céus pareciam calados, o mundo estava sendo alinhado para a vinda do Messias. A política, a geografia, a cultura, tudo estava sendo colocado no lugar certo. O silêncio era estratégia. E é assim que Deus age. Ele não precisa falar quando está preparando algo que só o tempo pode construir. Ele silencia para que o plano não seja interrompido pela ansiedade humana. Quando o céu fecha a boca, a alma entra em crise. Mas essa crise é o berço da maturidade espiritual. Deus permite que enfrentemos essa sensação de abandono, não para nos ferir, mas para nos curar de nossa dependência emocional. Ele quer nos ensinar que fé não é sustentada por sensações, mas por convicção. E a convicção só é provada quando o barulho some. A fé que sobrevive ao silêncio é a fé que tem raízes. É fácil confiar quando os sinais são constantes, mas o verdadeiro adorador é aquele que continua de pé, mesmo quando não há voz alguma. Ele não adora pelas promessas, adora pela presença, mesmo quando ela não é sentida. A imagem de um céu com a boca fechada pode parecer fria, mas, na verdade, é profundamente amorosa. Quando Deus silencia, Ele está nos treinando para reconhecer a sua presença sem depender de estímulos externos. Está nos guiando para dentro, para que o som da sua voz não seja apenas uma experiência espiritual, mas um eco permanente no coração. Ele quer nos ensinar a andar como quem já ouviu, mesmo quando não se ouve mais nada. Porque quem aprendeu a caminhar no escuro jamais será dominado pela ausência de luz. E há algo mais profundo ainda. Quando o céu fecha a boca, muitas vezes é porque Deus já falou o suficiente. Ele espera que você agora caminhe sobre o que já foi dito. Ele já liberou direção, já apontou o caminho, já derramou instrução. O silêncio, nesse caso, é sinal de que chegou a hora de você confiar e agir. Como um pai que já ensinou o filho a andar de bicicleta e agora observa a distância, permitindo que ele tente, caia, levante e descubra que já tem tudo o que precisa para continuar. O silêncio divino nesse contexto não é abandono, é confiança. É como se Deus dissesse: eu confio que você vai lembrar da minha voz, mesmo quando ela não estiver soando. Há poder em saber que nem todo silêncio é vazio. Alguns são carregados de propósito. E é por isso que não devemos interpretar o silêncio de Deus com os olhos da nossa insegurança. Porque o que parece frieza pode ser uma prova de que Ele está nos tratando como filhos maduros, capazes de crescer mesmo na ausência da fala. Quando o céu fecha a boca, Ele está ouvindo com mais atenção.
está observando com mais zelo, está trabalhando com mais profundidade. E o tempo desse silêncio é sagrado, porque forja em nós uma fé que não se curva diante da dúvida, que não precisa de espetáculo para permanecer firme. Portanto, se hoje você sente que o céu está calado, respire fundo e perceba o que está sendo construído dentro de você. Talvez Deus não esteja falando porque está ensinando você a reconhecer o som da eternidade com os ouvidos da fé. Talvez Ele não esteja se manifestando porque já depositou em você tudo o que precisa para continuar. E quando Ele voltar a falar, porque Ele sempre fala, você estará diferente, mais forte, mais sensível, mais maduro. Porque o silêncio não veio para te afastar de Deus, mas para te aproximar dele de uma forma que só a ausência de som pode revelar. A sinfonia oculta do silêncio. O silêncio de Deus não é vazio. Ele é uma sinfonia que o ouvido humano ainda não aprendeu a decifrar. Enquanto você chora, achando que o céu está parado, há acordes invisíveis sendo tocados entre as linhas do tempo. Cada espera, cada pausa, cada segundo sem resposta é parte de uma melodia maior. Deus não rege a vida com pressa, mas com precisão. Quando ele se cala, é porque a música ainda está sendo composta. Ele afina os instrumentos da providência, ajusta os tons das circunstâncias e escreve a partitura de um propósito que só será revelado no momento certo. A alma impaciente quer o refrão, mas o maestro trabalha no silêncio, lapidando cada nota até que a harmonia esteja completa. O que chamamos de silêncio divino é muitas vezes o som da preparação celestial. Há acontecimentos que precisam ser alinhados, pessoas que precisam amadurecer, corações que precisam ser tratados. A resposta não pode vir antes do tempo, porque, se vier, não será bênção, será peso. Deus sabe o instante exato em que o coração está pronto para entender o porquê. Ele não desperdiça palavra quando ainda há barulho demais em volta. Por isso, às vezes, ele se cala. Não para nos afastar, mas para que aprendamos a silenciar também. O som mais puro de Deus é ouvido apenas quando o mundo dentro de nós se aquieta. Imagine o momento em que o profeta Elias, escondido na caverna, esperava ouvir Deus. Ele viu o vento, o terremoto e o fogo, mas o Senhor não estava em nenhum deles. Só depois, quando tudo cessou, veio uma brisa suave, e ali estava a voz de Deus. Essa é a sinfonia oculta, o som que só surge depois que cessam os ruídos. O Criador fala em frequência de paz, e é por isso que quem vive em constante desespero raramente percebe o toque da sua presença. O silêncio é o cenário onde ele revela os detalhes mais sutis da sua obra. Deus move as peças da existência em ritmo silencioso. Ele trabalha em silêncio porque a profundidade do que está construindo não pode ser ouvida de longe. É como o coração de uma mãe que gera um filho. Ninguém ouve o crescimento, mas a vida está acontecendo. Assim, também é o agir de Deus. As promessas crescem sem ruído, as respostas se formam em silêncio, os milagres amadurecem sem alarde. O som do milagre não é o barulho da chegada, é o compasso constante da fidelidade de Deus enquanto você ainda espera. A sinfonia do silêncio divino é composta de pausas longas e notas invisíveis. Cada pausa é um convite para confiar. Cada silêncio é uma preparação para o próximo acorde. Quando você sente que o céu se calou, lembre-se. A orquestra do invisível não parou de tocar, apenas entrou no movimento mais delicado da música. É o trecho em que o maestro trabalha com minúcias, preparando o clímax. E quando ele levantar a batuta novamente, tudo que estava confuso fará sentido. O som voltará, mas dessa vez será a harmonia. Há um perigo em querer interromper a música antes do tempo. Quantos milagres foram abortados porque alguém desistiu durante o silêncio?
A impaciência quebra o ritmo da fé. Deus não se apressa porque sabe que uma obra perfeita não nasce da pressa, mas da paciência. O silêncio é a garantia de que ele ainda está moldando algo. É o intervalo entre a promessa e o cumprimento, onde o caráter é lapidado, o orgulho é removido e a alma aprende a reconhecer o maestro mesmo sem vê-lo. Enquanto você espera, o som do silêncio te ensina. Ele te faz enxergar o que antes passava despercebido. Te obriga a olhar para dentro e perceber o quanto dependia das emoções para acreditar. É nesse tempo que a fé amadurece e se torna consciência. A sinfonia oculta não é tocada para os ouvidos, mas para o coração. É o Espírito de Deus sussurrando em notas que só a fé pode ouvir. E quando o silêncio finalmente terminar, não será um estrondo que o quebrará, mas uma melodia suave que preencherá tudo. Você entenderá que Deus nunca esteve longe. Ele apenas compunha no invisível o som da tua resposta. O que parecia demora era harmonia em andamento. O que parecia vazio era música em formação. O que parecia silêncio era a voz de Deus, afinando tua alma para que pudesse ouvir o novo cântico que está prestes a começar. A linguagem que só a alma entende. Existem palavras que o coração humano jamais seria capaz de traduzir. É nesse espaço invisível, entre o que sentimos e o que não conseguimos dizer, que Deus fala de modo mais profundo. O silêncio dele não é ausência, é um idioma espiritual que não se pronuncia com sons, mas com presença. Há momentos em que o Senhor deixa de falar com os ouvidos para falar com o espírito, porque só o silêncio tem força suficiente para nos fazer ouvir o que realmente importa. É ali, no ponto em que o barulho do mundo cessa, que a alma desperta para o som que vem do invisível. Quando tudo ao redor se cala e até as orações parecem repetitivas, é sinal de que Deus está nos convidando para um nível mais íntimo de comunhão. A linguagem que só a alma entende não precisa de palavras, porque é feita de entendimento puro, de revelações que se instalam no coração como se sempre tivessem estado ali. Deus não precisa usar voz audível quando deseja nos moldar por dentro. Ele planta sensações, desperta percepções, traz lembranças e move o espírito de maneira tão sutil que o corpo mal percebe, mas o coração sabe. Jesus demonstrou essa linguagem quando se retirava para orar a sós. O texto bíblico diz que ele ia para o deserto, para a montanha, para o silêncio. Ali não havia aplausos, nem perguntas, nem multidão. Havia apenas o som da respiração e a certeza da presença do Pai. É nesse estado que a alma começa a compreender o que nenhuma pregação pode ensinar. A oração silenciosa de Cristo é o retrato da comunhão perfeita, onde o amor fala mais alto que qualquer palavra. É nesse ponto que o ser humano deixa de apenas buscar respostas e passa a buscar entendimento. A alma que aprende essa linguagem já não se desespera com o silêncio, porque começa a perceber que Deus está sempre falando, mesmo quando não ouvimos nada. A criação inteira fala essa língua. O mar que vai e volta, o vento que toca as árvores, o nascer do sol depois da noite escura. Tudo é mensagem, tudo é lembrete, tudo é forma de Deus dizer: eu ainda estou aqui. A alma que aprende a escutar o invisível descobre que o silêncio é muitas vezes a mais nítida resposta. A linguagem que só a alma entende é feita de sinais e não de sons. É quando algo te toca por dentro e você não sabe explicar. É quando uma paz sem razão invade o coração, mesmo sem o problema ter se resolvido. É quando você lê um versículo e ele parece ter sido escrito naquele exato momento apenas para você. É quando o Espírito Santo fala de dentro, sem precisar de voz, e o entendimento simplesmente acontece. Ninguém ouve por fora, mas você sabe que ouviu.
Deus fala por meio de sensações que ultrapassam o raciocínio. Ele coloca certezas onde antes havia dúvida. Tira o peso das coisas que você não consegue controlar. Faz você enxergar o mesmo cenário, mas com outro olhar. É a comunicação da eternidade com o tempo, onde cada sentimento tem um significado espiritual. Ele transforma o silêncio em uma conversa invisível. Não há frases, há comunhão. Não há discurso, há presença. Essa é a língua que os anjos compreendem. A mesma que moveu os profetas e sustentou os santos em suas noites de solidão. É o som da fé, uma frequência que só o coração quebrantado pode captar. O silêncio de Deus, quando ouvido pela alma, se torna mais eloquente que 1000 palavras. Ele não apenas conforta, mas ensina. Mostra que a fé não se baseia no que se escuta, mas no que se sente vindo de dentro, onde o Espírito de Deus habita. Quando você aprender a ouvir sem precisar de sons, perceberá que Deus nunca deixou de responder. Ele apenas te chamou para um tipo de conversa mais profunda, que acontece em níveis onde a mente não pode entrar. Esse é o lugar da verdadeira intimidade. Ali, as dúvidas se calam, o medo perde força e a alma encontra descanso. O silêncio, então, deixa de ser vazio e se torna plenitude. A linguagem que só a alma entende é o estágio mais maduro da fé. É quando a relação com Deus deixa de depender de milagres visíveis e se torna comunhão contínua. A voz dele passa a ser percebida em tudo, em uma lembrança, em um sentimento de consolo, em uma certeza inesperada. Quando essa percepção nasce, você entende que o silêncio nunca foi castigo, foi ensinamento. Deus te ensinava a ouvir com o coração. E quando a alma desperta para essa linguagem, a vida muda. Porque nada mais parece aleatório. O tempo passa a ter sentido. As esperas ganham propósito. A dor se transforma em entendimento. E o silêncio se torna o idioma secreto entre você e Deus, uma conversa que o mundo não escuta, mas o céu compreende com perfeição. O deserto entre a oração e a promessa. Todo crente atravessa um deserto. Não há fé verdadeira que não passe por esse caminho árido, onde Deus parece distante e o coração se pergunta se a oração ainda sobe. O deserto é o território do silêncio, o lugar onde o céu não fala e o chão não responde. Ali não há sombra, não há direção e o tempo parece mais lento. Mas é justamente nesse espaço entre a oração e a promessa que a alma aprende o que é confiar sem garantias. O deserto não é um castigo, é um treinamento. Nele, a fé deixa de ser um discurso e se torna sobrevivência. O povo de Israel conheceu bem essa travessia. Depois de ver o mar se abrir, eles acreditaram que a jornada seria fácil. Mas Deus os levou ao deserto. Não porque tivesse prazer no sofrimento, mas porque o deserto era a escola da dependência. Ali, o pão não vinha do trabalho, mas do céu. A água brotava da rocha e a direção vinha de uma nuvem. Cada dia era uma lição de confiança. Era como se Deus dissesse: enquanto vocês caminharem comigo, o chão nunca será apenas areia. O deserto expõe tudo o que o conforto esconde. Ele mostra o quanto realmente confiamos, o quanto suportamos e o quanto precisamos ser transformados antes de alcançar a promessa. O deserto entre a oração e a resposta é o lugar onde a fé amadurece. A alma que ora esperando resultados rápidos descobre que Deus não trabalha em cronogramas humanos. Ele age quando o coração está pronto para receber sem se perder. No deserto, aprendemos a esperar por amor e não por interesse. É o lugar onde a oração se torna sincera, onde deixamos de pedir para entender e começamos a pedir para permanecer. Porque há orações que Deus não responde de imediato, não por falta de amor, mas porque a resposta antes da hora destruiria o que Ele está construindo em nós.
Foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Foi no deserto que Elias reencontrou sentido depois de desejar morrer. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo antes mesmo de iniciar o ministério. Tudo o que é grande começa no silêncio do deserto, porque é ali que o orgulho morre e a humildade nasce. Ali não há distração nem disfarce. O deserto é o espelho onde a alma se vê como realmente é. Quando Deus te leva ao deserto, é porque quer falar contigo de um jeito que o barulho do mundo não permite. Ele te separa, te desacelera, te esvazia. Você sente falta de tudo, das respostas, das certezas, dos sinais. Mas é nesse vazio que ele planta a semente da fé inabalável. A fé que não depende de sentir, mas de saber. Saber que Deus está mesmo quando não há evidência alguma. O deserto é o espaço onde as emoções morrem e a confiança nasce. É no deserto que aprendemos que a presença de Deus não se mede por sensações, mas por convicção. Quando você continua caminhando mesmo sem sentir nada, Deus olha para você e diz: agora sim você me conhece. É por isso que o deserto é essencial. Ele purifica o olhar. Faz a gente perceber que o que parecia perda era preparação, que o que parecia demora era ensino e que o que parecia abandono era cuidado. Deus não tira você do deserto até que o deserto tire de você tudo o que te impede de confiar plenamente nele. O deserto é também o território dos milagres silenciosos. A cada dia em que você decide continuar, algo invisível se fortalece dentro de você. É como se a alma ganhasse músculos espirituais. O deserto é o ginásio da fé, e cada passo é uma repetição de confiança. Ele te ensina a caminhar não pelo que vê, mas pelo que crê. É por isso que quem sai do deserto nunca volta ao mesmo. Quem atravessa o silêncio e continua de pé, carrega consigo uma autoridade que só o sofrimento refinado pode gerar. E há um segredo no deserto que poucos percebem. Ele é, na verdade, o corredor entre a promessa e o cumprimento. Ninguém entra em Canaã sem antes passar por ali. O deserto é o teste que separa quem apenas crê de quem verdadeiramente confia. E quando a promessa finalmente chega, quem atravessou o deserto entende que a espera não foi desperdício, foi processo, porque o que Deus constrói em você durante o silêncio vale mais do que qualquer coisa que você poderia ter recebido sem passar por ele. O deserto entre a oração e a promessa é o lugar onde o coração é moldado à semelhança de Cristo. E assim como ele enfrentou seus próprios desertos, nós também enfrentamos os nossos. Mas no fim, cada passo, cada lágrima, cada noite sem resposta se transforma em testemunho. Deus faz florescer vida onde parecia impossível. O deserto que antes parecia castigo se torna o palco do milagre. E é nesse momento que você percebe: o silêncio de Deus nunca foi ausência. Foi o som da promessa germinando sob a areia. Quando Deus se esconde para ser encontrado. Há momentos em que Deus se oculta, e esse esconderijo divino confunde o coração humano. A alma clama, mas não encontra respostas. Procura sinais e só vê sombras. O que parecia uma presença constante se torna um mistério impenetrável. Muitos interpretam isso como abandono, mas é o contrário. Quando Deus se esconde, Ele não está se afastando, está nos atraindo. O silêncio e a ausência aparente são convites para a busca, para o despertar da sede espiritual. Ele se esconde para ser procurado, porque sabe que a fé só amadurece quando decide caminhar mesmo sem enxergar. Desde o princípio, Deus se revela e se oculta ao mesmo tempo. Em Gênesis, ele passeava no jardim e falava com Adão face a face. Mas bastou o pecado para que o homem perdesse a clareza dessa presença. O Criador nunca deixou o Éden. Foi o coração humano que perdeu a capacidade de percebê-lo. E desde então,
Deus fala através de véus, sinais e silêncios. Ele se mostra em fragmentos para que o homem aprenda a buscar o todo. O esconderijo de Deus não é punição, é estratégia. É como o pai que brinca de se esconder para ensinar o filho a procurar. Cada passo da busca aprofunda a relação, porque o amor verdadeiro só é fortalecido quando existe desejo de reencontro. Os salmos estão cheios desse sentimento. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Pergunta Davi, em meio à dor. Ele sabia que Deus estava ali, mas o silêncio o fazia sentir-se distante. O mesmo Davi que dançou diante da arca foi o que chorou noites inteiras sem ouvir resposta. E, no entanto, é nas suas palavras de desespero que a presença de Deus mais se manifesta. Porque o esconderijo do Senhor não é vazio, é um lugar onde ele observa de perto o coração que o procura. O silêncio não é descuido, é um teste de profundidade. Quando Deus se esconde, ele está ensinando a diferenciar emoção de comunhão. A emoção te faz buscar Deus pelos resultados, mas a comunhão te faz buscá-lo pela presença. Quando ele se cala, é como se dissesse: você me ama o bastante para continuar, me procurando mesmo sem recompensa? Essa é a pergunta que transforma a fé de infantil em madura. Quem só busca respostas se cansa quando elas não vêm. Mas quem busca relacionamento entende que o próprio ato de procurar já é a resposta. Os profetas entenderam isso. Elias, escondido na caverna, sentiu o vento, o terremoto e o fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Só quando veio o som suave de um sopro é que ele o reconheceu. O Criador estava ali o tempo todo, mas velado. O silêncio era a preparação para o encontro. O mesmo aconteceu com Maria Madalena, no jardim, após a ressurreição. Ela chorava diante do túmulo vazio e não percebeu que o próprio Cristo estava ao seu lado. Deus muitas vezes se disfarça de ausência para que a alma aprenda a olhar com os olhos da fé. Deus se esconde para que o busquemos com o coração e não apenas com os olhos. Ele se revela na caminhada, não na chegada. Por isso, a fé é sempre um movimento. Quando ele parece distante, é porque está nos chamando para mais perto. É um paradoxo sagrado. Quanto mais ele se oculta, mais próximo está. Sua ausência aparente é a sombra da sua presença real. Ele quer que você o encontre em lugares onde antes não o via, no silêncio, na dor, na espera. Porque é ali que o amor deixa de ser teoria e se torna vida. Há um poder especial em quem aprendeu a buscar Deus, mesmo quando ele se esconde. Essas pessoas descobrem dimensões da fé que os olhos naturais não alcançam. Elas percebem que o silêncio é cheio de significados e que o esconderijo de Deus é o abrigo da alma. Quando tudo parece incerto, quando a oração não traz retorno, quando o coração duvida, é nesse ponto que começa a verdadeira busca. Deus não está longe, apenas se escondeu dentro do teu próprio coração, esperando que você o encontre em meio à escuridão. E quando finalmente o encontra, algo muda para sempre, porque você descobre que ele nunca esteve ausente. O esconderijo dele sempre foi um gesto de amor. Ele se escondeu não para te afastar, mas para te ensinar a procurar o invisível. A fé nasce no momento em que você entende que o silêncio não é castigo, mas convite. E quando o amor vence a distância, a comunhão se torna mais profunda, porque agora você não o busca mais pelos milagres, mas porque entendeu que ele é o próprio milagre. Quando Deus se esconde para ser encontrado, ele está te conduzindo à essência da fé. É o amor que busca no escuro, o coração que persiste mesmo sem sinais, a alma que continua cantando mesmo sem ouvir resposta. Esse é o encontro mais puro que existe. Aquele em que o crente descobre que o silêncio de Deus é apenas o som do amor em seu estado mais elevado. O peso sagrado da espera. Há um tipo de silêncio que não dói apenas no ouvido, mas no tempo.
É o silêncio que se estende por dias, meses, às vezes anos, quando parece que Deus esqueceu a promessa. A alma olha para o relógio e não entende o compasso de Deus. O corpo cansa, o coração se pergunta se a oração ainda tem força e o espírito sente o peso da espera. Mas há algo sagrado nesse peso. Ele não é castigo, é lapidação. A espera é o cadinho onde a fé é purificada de toda pressa, orgulho e controle. Deus não adia por crueldade, ele adia para aperfeiçoar. Quem aprende a esperar em silêncio carrega uma força invisível. É a força dos que se recusam a desistir, mesmo sem ver nada acontecendo. A espera de Deus não é um tempo morto, é um tempo vivo. Enquanto o homem acredita que nada está mudando, o céu está movendo as peças, preparando o cenário e curando as feridas que ainda não permitem a chegada da resposta. É por isso que Deus pede paciência, não para castigar, mas para alinhar. A promessa precisa de maturidade para não ser desperdiçada. A bênção, entregue antes da hora, se transforma em peso. Por isso, o silêncio é o tempo em que ele trabalha no invisível para que, quando a promessa chegar, o coração esteja pronto para sustentá-la. A Bíblia está repleta de esperas sagradas. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. José esperou anos em silêncio, preso injustamente até que o sonho se cumprisse. Davi foi ungido rei, mas continuou cuidando de ovelhas até que o tempo de Deus se manifestasse. Em cada um deles, a espera forjou um tipo de fé que não depende de circunstâncias. O silêncio não destruiu, construiu. Deus usou o tempo para transformar servos em líderes, sonhadores em governadores, guerreiros em reis. A demora era apenas o processo de Deus, lapidando o caráter através do tempo. Há um segredo que poucos compreendem. O silêncio de Deus também é resposta. Quando ele não fala, está dizendo algo. Está dizendo ainda não. Está dizendo confie. Está dizendo espere, porque o que vem é maior do que o que você pediu. O problema é que o coração humano confunde demora com esquecimento. Mas o céu nunca se atrasa. Ele apenas cumpre tudo dentro da eternidade e não do nosso relógio. A espera é o ponto onde a fé deixa de ser sentimento e se torna certeza. Durante a espera, o silêncio de Deus ensina o que a pressa jamais permitiria aprender. Ele nos ensina que há bênçãos que não se conquistam orando mais alto, mas permanecendo mais firmes. Que a fé não é uma emoção passageira, mas uma escolha diária. Que o tempo é o laboratório de Deus, onde ele transforma pedidos em propósitos. E que o silêncio é o instrumento com o qual ele afina a nossa paciência até que ela se torne canção. Quando o coração aprende a respeitar o tempo de Deus, algo muda dentro de nós. A ansiedade começa a perder força. O medo cede lugar à serenidade. O desespero se transforma em confiança, porque o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. O crente que entende isso não força portas, não corre atrás de respostas, apenas permanece. Ele sabe que o mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir, mesmo que o silêncio se prolongue. O peso sagrado da espera não é feito para nos esmagar, mas para nos firmar. Ele nos ensina a permanecer de pé, mesmo sem ver chão, a continuar caminhando quando o mapa desaparece. Cada minuto de espera é um tijolo na construção da fé. A alma aprende a descansar não porque tudo está resolvido, mas porque confia em quem está no controle. E é nesse estado de entrega que o impossível começa a ser preparado. Deus nunca se esquece do que prometeu. O que ele falou permanece vivo, mesmo quando o silêncio parece sepultar o sonho. O tempo não apaga o plano divino, apenas o revela com mais clareza. A demora é a prova de que a promessa é grande demais para caber em pouco tempo. É por isso que o silêncio se alonga, porque há detalhes sendo moldados, há caminhos sendo abertos, há corações sendo curados. A espera
É o intervalo onde Deus cria o espaço necessário para o milagre florescer. E quando o tempo finalmente chega, tudo faz sentido. O silêncio que antes parecia vazio se torna testemunho. O peso que antes parecia castigo se revela como o instrumento que fortaleceu os ombros. O coração, que antes duvidava, agora entende que cada segundo da espera foi parte do milagre. Deus nunca atrasou. Ele apenas te ensinava a valorizar o tempo certo. E quando a promessa se cumpre, o silêncio se transforma em louvor. Porque a fé que aprendeu a esperar carrega uma paz que nenhuma pressa pode roubar. O momento em que o céu sussurra. Há instantes em que o silêncio começa a mudar de forma. O mesmo silêncio que antes pesava, agora se torna leve, quase palpável. Ele não desaparece, mas se transforma. A alma que já se acostumou a não ouvir, começa a perceber algo diferente. Um sussurro suave, discreto, quase imperceptível, mas real. É o céu voltando a falar. Não com trovões, não com sinais grandiosos, mas com um toque delicado que só o coração treinado pela espera consegue perceber. O sussurro de Deus é a linguagem da intimidade. Ele não grita porque está perto demais para precisar levantar a voz. O som do sussurro celestial não chega aos ouvidos apressados. Ele exige quietude. Depois de passar pelo deserto e suportar o peso da espera, a alma aprende a ouvir o que antes ignorava. É nesse ponto que Deus começa a falar novamente, mas de um jeito novo. Ele não responde mais as mesmas perguntas, porque a jornada transformou quem pergunta. A voz dele agora não vem para explicar, vem para revelar. E o que ele revela não são apenas respostas, mas propósitos. A alma que aprende a escutar o sussurro de Deus descobre que o silêncio era, na verdade, uma linguagem de amor. Elias entendeu isso. Depois de fugir e desejar a morte, ele foi levado a uma montanha. Esperava ouvir Deus em um espetáculo, mas o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Só depois veio um som suave, um sopro, e ali estava a presença de Deus. Esse é o padrão do sussurro celestial. Ele surge quando o coração deixa de exigir sinais e começa a perceber detalhes. É quando a alma amadurecida entende que Deus não precisa se manifestar em grandeza para ser real. Ele é mais audível no silêncio do que em qualquer ruído. O sussurro do céu não traz respostas diretas. Ele traz discernimento. Em vez de dizer o que fazer, Deus começa a mostrar o que se tornou. Em vez de indicar o caminho, ele desperta a consciência de que o caminho está dentro de você. O sussurro é o ponto em que Deus para de te conduzir pela mão e começa a te conduzir pelo Espírito. É um diálogo silencioso entre Criador e criatura, onde a comunhão fala mais alto do que qualquer palavra. Esse sussurro é como um vento leve que entra por rachaduras. Ele não força, não empurra, apenas toca. Às vezes, vem na forma de uma paz que você não consegue explicar. Outras vezes, em uma lembrança, uma convicção, um pensamento que parece surgir do nada, mas que muda tudo. O sussurro é a voz que vem de dentro, porque o Espírito habita ali. Depois de todo o caminho de silêncio e busca, Deus já não está mais fora, está dentro. E é ali, no centro da alma, que ele fala agora. O céu sussurra quando o coração está pronto para entender, sem precisar ouvir alto. É o momento em que você deixa de depender de sinais externos e começa a caminhar por percepção espiritual. É quando o Espírito Santo se torna tão real que basta um toque invisível para fazer o coração compreender. O sussurro não serve para impressionar, serve para confirmar. Ele não cria emoção, cria certeza. E essa certeza é diferente de qualquer explicação. Ela vem com a suavidade de quem não precisa provar nada, porque já conquistou a confiança do coração. O sussurro de Deus é também o consolo dos que perseveraram.
É o toque final da música que começou no silêncio. Ele chega sem pressa, depois que a dor cumpriu seu papel e a fé foi purificada. É o momento em que a alma percebe que não perdeu tempo, porque o que ganhou não foi apenas uma resposta, foi uma nova forma de ouvir. Quando o céu sussurra, o coração entende que cada lágrima foi ouvida, que cada oração foi guardada e que nenhuma espera foi em vão. Esse sussurro é um gesto de amor. Ele é o abraço de Deus em forma de presença. Não há alarde, não há espetáculo, mas a plenitude é quando o coração cansado finalmente descansa, não porque todas as perguntas foram respondidas, mas porque já não precisa mais delas. O sussurro é o sinal de que a fé se transformou em confiança absoluta. E quando o céu sussurra, tudo muda. O medo se cala. A angústia se dissolve. O tempo deixa de importar. A alma, que antes buscava respostas, agora busca apenas permanecer nessa presença. E é nesse ponto que a comunhão alcança seu auge, porque o sussurro é mais do que som. É o toque do eterno no íntimo do humano. É Deus dizendo sem palavras: eu nunca estive longe. Eu apenas esperei o momento em que o silêncio te ensinasse a me ouvir. A voz por trás do véu. Depois que o coração aprende a reconhecer o sussurro de Deus, algo mais profundo começa a acontecer. O silêncio deixa de ser ausência e se torna um véu. Um véu que não separa, mas protege o mistério. Por trás dele há uma voz antiga, a mesma que criou o universo, que chamou o homem do pó e que ainda fala hoje, mas não com ruído, e sim com revelação. A voz por trás do véu é o som da eternidade atravessando o tempo. Ela não se escuta com os ouvidos, se discerne com o espírito, e é nesse ponto que a fé amadurece por completo, porque o crente já não busca provas, busca presença. Desde o Antigo Testamento, o véu representava o limite entre o humano e o divino. Atrás dele estava o Santo dos Santos, o lugar onde Deus habitava. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, depois de se purificar. Qualquer outro que tentasse se aproximar seria consumido. Era a forma de Deus ensinar que sua presença é santa, que o homem precisa estar preparado para recebê-la. Mas algo mudou quando Jesus morreu na cruz. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo caminho para todos. Era o sinal de que o silêncio entre Deus e o homem havia sido rompido para sempre. A voz que antes ecoava por trás do véu, agora sussurrava dentro dos corações. Mesmo assim, o homem continua tentando ouvir Deus como se ele ainda estivesse distante. Procuramos sinais, clamamos por sons, queremos certezas, mas o Cristo ressurreto não fala mais de fora, fala de dentro. Ele é a própria voz por trás do véu agora instalada no coração dos que creem. O problema é que muitos ainda vivem do lado de fora, porque têm medo de atravessar o véu do silêncio. Entrar ali exige rendição, exige deixar para trás o controle, a pressa e o desejo de entender tudo. A voz por trás do véu só é percebida por quem se entrega totalmente à presença de Deus. Essa voz não traz explicações, traz transformação. Ela não discute, ela muda. Quando fala, não apenas informa, recria. Ela molda pensamentos, cura feridas, reposiciona o coração. O que Deus diz por trás do véu é diferente de tudo o que o homem já ouviu. Não são palavras que convencem, são verdades que despertam. Às vezes, uma única frase dessa voz é suficiente para mudar toda uma vida. Outras vezes, ela se manifesta em um simples sentimento de paz que atravessa a alma como um rio. A voz por trás do véu é também o consolo que preenche o vazio deixado pelo silêncio. Quando ela fala, o medo perde poder, a culpa perde força e a solidão se dissolve. Não há som mais puro, mais terno e mais firme do que esse.
É o próprio Deus dizendo: eu estive aqui o tempo todo. Essa é a revelação que transforma o silêncio em presença. Porque o véu, na verdade, nunca foi para esconder Deus de nós, mas para nos preparar para encontrá-lo. Quando você atravessa o véu, descobre que a voz de Deus não está no futuro, está no agora. Ela fala nas pequenas coisas, nos gestos simples, nos detalhes diários. É a voz que te chama a perdoar quando o orgulho quer dominar, que te lembra do amor quando o ódio tenta vencer. É a voz que te levanta quando tudo parece perdido e te ensina que nenhuma espera foi em vão. Essa voz não é emoção, é direção, não é ruído, é essência. Muitos querem ouvir Deus em revelações extraordinárias, mas ele prefere se manifestar na simplicidade. O véu caiu e agora o templo é o próprio coração. Cada oração se torna altar. Cada lágrima é incenso, cada silêncio é oportunidade de escutar o Eterno falando sem palavras. Quando você se cala por dentro, o véu se abre. Quando você se rende, o som da eternidade invade o tempo. A voz por trás do véu é o clímax da jornada espiritual. É o ponto em que o crente deixa de buscar sinais e passa a viver guiado pela presença. É onde o medo dá lugar à paz e a dúvida se transforma em convicção. O que antes era luta para ouvir se torna descanso em ouvir. A comunhão se estabelece e o coração passa a reconhecer o timbre do Criador em cada detalhe da vida. E quando essa voz fala, não resta espaço para questionamentos. Tudo o que parecia confuso se alinha, tudo o que era dor se transforma em aprendizado. Porque essa voz é diferente de qualquer outra. Ela não apenas fala, ela cria dentro de nós uma nova realidade. O silêncio que antes parecia vazio, agora ecoa de significado. O véu que parecia barreira se torna porta. E o crente entende que o maior milagre não é ouvir Deus gritar. É ouvir Deus falar baixinho e perceber que, mesmo em silêncio, Ele nunca parou de se comunicar, quando o silêncio se transforma em luz. Há um instante em que o silêncio deixa de ser um peso e se torna uma revelação. Depois de tantas perguntas, lágrimas e esperas, o coração começa a perceber que aquilo que parecia ausência era, na verdade, a forma mais pura de presença. O silêncio de Deus, que um dia pareceu distante, agora brilha como entendimento. A alma amadurecida olha para trás e enxerga um fio invisível, unindo cada momento, cada dor, cada oração não respondida. Tudo estava conduzindo para aqui, para o ponto em que a fé deixou de depender de respostas e passou a existir por comunhão. É o momento em que o silêncio se transforma em luz. A luz que surge do silêncio não vem de fora, vem de dentro. Ela não cega, ilumina. É uma clareza que não explica tudo, mas traz paz. É a compreensão de que Deus nunca parou de agir, mesmo quando nada parecia acontecer. Quando a alma atravessa o silêncio, ela sai dele diferente. O coração agora entende que as respostas mais profundas não estão nas palavras de Deus, mas na forma como ele se revela dentro de nós. Ele não precisou falar para se fazer entender, porque a própria jornada se tornou a mensagem. A luz que nasce do silêncio é a sabedoria do tempo. Ela mostra que cada demora foi uma preparação, cada ausência foi um ensino e cada dor foi uma semente de transformação. O crente que passa por esse processo descobre que Deus não age para satisfazer a curiosidade humana, mas para moldar o espírito à semelhança dele. O silêncio foi o instrumento da lapidação, e a luz é o resultado do encontro entre fé e entendimento. É a visão que se abre quando a alma deixa de perguntar por quê e começa a dizer, eu confio. Foi assim com Jó. Ele clamou, questionou, protestou contra o silêncio de Deus. Mas no fim, quando o Senhor finalmente se revelou, Jó não recebeu todas as respostas que queria. Em vez disso, recebeu algo maior:
A presença. A presença que dissipou o medo. A presença que restaurou a fé. A presença que iluminou tudo o que antes era escuridão. Ele percebeu que o silêncio não tinha sido castigo, mas caminho. E no momento em que essa luz o alcançou, ele declarou: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É essa visão que nasce quando o silêncio termina. O silêncio que se transforma em luz é a última etapa da comunhão. É quando a alma entende que Deus não fala mais de fora, porque agora habita dentro. O mesmo véu que se rasgou do alto ao baixo abriu o caminho para essa luz eterna. Ela não depende de circunstâncias, porque é fruto da presença constante. A alma que foi educada pelo silêncio carrega agora uma paz inabalável, uma serenidade que o mundo não compreende. É o reflexo da certeza de que o Deus que se calou foi o mesmo que guiou cada passo no escuro. Essa luz também revela um propósito maior. O silêncio de Deus sempre foi pedagógico. Ele ensinou mais do que 1000 palavras poderiam ensinar. Ensinou a esperar sem reclamar, a crer sem ver, a orar sem desistir, a amar sem entender. Essa é a sabedoria dos que andam com Deus. Eles já não precisam ouvir todos os dias para saber que Ele está perto. O amor substitui o som. A comunhão substitui a dúvida. O silêncio vira luz porque a alma aprendeu a enxergar o invisível. Quando o silêncio se torna luz, o medo perde sentido. A alma percebe que a ausência nunca existiu. O que existia era um processo de revelação. O que antes era escuridão, agora é compreensão. O que antes era vazio, agora é plenitude. É nesse ponto que o crente entende que o silêncio foi a linguagem da paciência divina e a luz é o resultado da maturidade da fé. O silêncio preparou o terreno para que a luz pudesse florescer com intensidade. Essa luz não vem para responder o passado, mas para guiar o futuro. Ela ilumina não apenas o caminho, mas o interior de quem caminha. Depois de passar pelo silêncio, o crente não vive mais de emoções, vive de discernimento. Ele percebe a presença de Deus até nos detalhes mais simples, e cada acontecimento se torna uma conversa silenciosa com o Criador. O céu já não precisa gritar, porque a alma aprendeu a escutar até a respiração de Deus no vento. E quando essa luz finalmente ocupa o lugar do silêncio, a vida muda. As dores ganham sentido, o tempo ganha valor e a fé ganha raiz. O que antes parecia demora agora é gratidão, porque o coração reconhece que foi no silêncio que Deus construiu o alicerce da confiança. A comunhão se torna tão profunda que não há mais distância entre oração e resposta, entre céu e terra, entre Deus e homem. Tudo se funde na luz que revela o mistério. Ele nunca esteve longe, apenas esperava o momento em que o coração amadurecesse o bastante para ver o invisível. O silêncio se transformou em luz, e essa luz agora é guia, consolo e testemunho. É o reflexo da presença de um Deus que fala em muitas formas, às vezes com voz, às vezes com vento, às vezes com silêncio. E quando o crente entende isso, nada mais o abala. Porque a fé que atravessou o silêncio e chegou à luz é inquebrável. Ela aprendeu o segredo que sustenta os santos e consola os cansados. Deus não fala o tempo todo, mas está sempre dizendo algo. E o que ele disse no silêncio continua ecoando em forma de luz por toda a eternidade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a voz de Deus, mesmo em meio ao silêncio. Talvez tenha sido nas pausas, nas dores, ou nas orações que pareciam não sair do lugar. Mas agora você entende. O silêncio nunca foi ausência. Foi presença disfarçada. O mesmo Deus que parecia calado estava, na verdade, sussurrando dentro de você.
moldando o coração, lapidando a fé e acendendo a luz que nenhuma escuridão pode apagar. O silêncio te ensinou o que as palavras não poderiam. Ele te mostrou que a fé não depende de ouvir, mas de confiar. Que Deus não precisa explicar quando já está conduzindo. Que cada demora é uma construção invisível e que cada oração sem resposta é um tijolo no edifício da tua maturidade espiritual. Ele não te abandonou, apenas te ensinou a enxergá-lo de um modo novo. Agora que você compreende o mistério do silêncio divino, guarde essa certeza. O mesmo Deus que parece distante é o que caminha ao teu lado. Ele está nas pausas, nos intervalos, nas horas em que o mundo cala. E é nesse silêncio que ele fala mais alto, com palavras que o coração é o único capaz de entender. Não tenha medo dos dias em que o céu parece quieto. É nesses dias que o céu trabalha. Quando a voz de Deus se cala, é porque ele está escrevendo no tempo algo que ainda não pode ser revelado. E quando o silêncio terminar, você vai perceber que não esperava em vão. Porque nenhuma espera é desperdiçada quando é Deus quem está no comando. O silêncio se tornou luz, e essa luz agora te guia. Caminhe nela. Caminhe com fé, mesmo quando não houver som algum. E lembre-se, Deus não precisa falar todos os dias para continuar sendo Deus. Às vezes, o maior milagre é continuar crendo quando tudo parece calado. Se esta mensagem tocou o seu coração, permita que ela também alcance outros corações. Compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Bíblia Além do Véu. E continue comigo nessa jornada de revelações e mistérios que a palavra ainda guarda. Há verdades escondidas esperando por você, e o Espírito Santo é quem guiará cada passo nessa descoberta. Porque no fim, o silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o som da eternidade ensinando a alma a ouvir o que só o céu pode dizer. Até o próximo vídeo.